boa noite. Boa noite. Justiça bloqueia quase R$500 milhão do Partido Progressista. Só do ex-presidente do PP, Pedro Correia, são 46 milhões. Lula diz que está ansioso para prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro. O ex-presidente cobra a apresentação de provas no caso do apartamento em Guarujá. Condenados a 10 anos de prisão envolvidos na máfia do ISS em São Paulo. Eles são acusados de receber dinheiro das construtoras para reduzir imposto. Plano de saúde popular proposto pelo governo enfrenta resistências. Entidades afirmam que o novo modelo favorece apenas operadoras do setor. Terrorismo no centro de Estocolmo, a capital da Suécia. Um caminhão foi lançado contra pessoas em calçadão e deixou 4 mortos e 12 feridos. Após ataque americano, a Rússia promete reforçar bases aéreas da Síria. O bombardeio ordenado por Trump deixa 9 mortos e destrói aviões. O Jornal da Gazeta está no ar. Novo atentado terrorista na Europa. Na Suécia, um caminhão avançou sobre pedestres no centro de Estocolmo, a capital. Pelo menos 4 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. A ação criminosa ocorreu pouco antes das 3 da tarde no horário local, perto de uma loja de departamentos. O estabelecimento fica em uma das ruas de pedestres mais movimentadas da capital sueca. Neste vídeo é possível ver pessoas entrando, correndo na loja e em seguida o caminhão passando em alta velocidade. O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, disse que tudo indica que tenha sido um ato terrorista. Um suspeito que apareceu em imagens das câmeras de segurança foi preso. A polícia afirmou que ele não é o motorista, mas pode ter relação com o ataque. Segundo as autoridades, o caminhão foi roubado momentos antes de atropelar os pedestres. O transporte público foi paralisado e as principais ruas da cidade foram fechadas depois do ataque. Essa foi a 4ª ação envolvendo atropelamentos na Europa em menos de um ano. O primeiro deles foi em Nice, na França, em julho do ano passado, durante o feriado nacional do país. Pelo menos 86 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Em dezembro, um caminhão atropelou pedestres em um mercado natalino em Berlim, na Alemanha. Houve 12 vítimas fatais e 49 feridos. E no mês passado, em Londres, um carro em alta velocidade na ponte de Westminster matou 6 pessoas e feriu mais de 50. A 6ª vítima fatal desse ataque morreu hoje. Era uma turista romena que, depois de ser atropelada, chegou a ser arremessada para o rio Tâmisa. Bombardeio dos Estados Unidos na Síria deixa pelo menos 9 mortos e destrói aviões de combate. A embaixadora americana da Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou que o país está pronto para fazer mais, mas espera que não seja necessário. Ontem, 2 navios americanos lançaram 59 mísseis contra uma base aérea perto da cidade de Homs, na Síria. O bombardeio aconteceu por volta das 4h40 da manhã, no horário local. A ação deixou mortos, mas os números ainda não são claros. Segundo a agência estatal síria, 9 civis. O exército sírio afirma que houve 6 mortos, mas não disse se as vítimas são civis ou militares. A ação foi ordenada pelo presidente Donald Trump em retaliação ao ataque com armas químicas que matou mais de 80 pessoas numa cidade síria controlada pelos rebeldes na terça-feira. Trump responsabiliza o presidente sírio Bashar al-Assad pelo ataque. Segundo ele, o ataque químico partiu da base bombardeada. O governo americano disse que as forças russas que apoiam Assad na Síria foram comunicadas sobre o bombardeio de ontem com antecedência e que setores da base onde havia russos não foram atingidos. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu em caráter de urgência. O pedido foi feito pela Rússia. Os russos afirmam que os Estados Unidos violaram leis internacionais e que vai reforçar a defesa antiaérea da Síria. O Reino Unido, a França e a Alemanha apoiaram a ação. O governo sírio afirmou que o ataque dos Estados Unidos foi irresponsável e imprudente. E ainda nesta edição, mais informações e o comentário de João Batista Natali sobre o bombardeio americano na Síria. Entidades médicas são contra a proposta do governo Temer de lançar um plano de saúde popular. 10 instituições assinaram um documento que afirma que o modelo apresentado pelo Ministério da Saúde é um retrocesso nos direitos dos consumidores.
O manifesto contra a proposta de mudança na cobertura de planos de saúde foi assinado por órgãos de defesa do consumidor, pelo Ministério Público e entidades médicas, como o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Não haverá cobertura para isso, as pessoas vão procurar o SUS, que já está desfinanciado e com dificuldades de gestão. O que acontecerá? As pessoas não serão atendidas no momento de muita vulnerabilidade e gravidade das suas doenças. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, defende a criação de planos mais baratos, mas que tenham menos serviços de atendimento obrigatórios, com a justificativa de reduzir a demanda do Sistema Único de Saúde. Porém, a alegação é contestada pelo Ministério Público. Quando tiver um problema de saúde real, ela vai sair do plano de saúde e vai voltar para onde? Para o SUS, para o velho SUS. Só que ela vai entrar lá embaixo, ela vai começar no fim da fila e é uma tragédia. Imagina você, se você está num plano popular e descobre que tem um câncer. O plano fala, aqui não, amigo, não é mais comigo, vai para o SUS. Pela proposta, seriam 3 planos de saúde. O simplificado, com cobertura específica para a atenção primária, que é um atendimento inicial ao paciente. O usuário não teria direito a internações, exames de alta complexidade e nem atendimento de urgência e emergência. A segunda modalidade seria um plano ambulatorial e hospitalar, com serviços especializados, feitos de acordo com a disponibilidade de infraestrutura de cada município. E a terceira opção seria um plano misto, com uma contraprestação do usuário, ou seja, o paciente ficaria responsável pelo pagamento de alguns valores previstos em contrato. Existem tratamentos que são extremamente caros, existem exames caros e muitas vezes precisamos indicar esses exames. Se o plano restringe, se o plano ele tem essa proposta de ter uma cobertura não integral e limitada, isso certamente vai colocar o médico nesses desafios, nessas situações, e vai limitar muito a ação do profissional médico e obviamente que o prejuízo maior é do paciente. O Ministério da Saúde já encaminhou a proposta do Plano de Saúde Popular à Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS vai dar a palavra final sobre a mudança, mas ainda não há um prazo definido. Isso precisa ser barrado no Congresso, precisa ser barrado pela população e pelas entidades de classe como nós estamos aqui vendo hoje. O Ministério da Saúde informou numa nota que não propôs e não opina sobre nenhuma das propostas do grupo de trabalho para discutir a criação de um projeto de plano de saúde acessível. E que a participação do Ministério foi apenas a de reunir para discussão as mais de 20 instituições ligadas à saúde suplementar. Agora cabe à ANS verificar a legalidade das medidas sugeridas. Recém-inaugurado pelo governador Geraldo Alckmin do PSDB, o piscinão da região da Vila Prudente transbordou durante a chuva de ontem. O maior piscinão da cidade, que foi inaugurado há cerca de 2 meses e que aliviaria a situação aqui das enchentes na região da Vila Prudente, inaugurado pelo governador Geraldo Alckmin, transbordou durante essa chuva. E o prefeito João Dória acabou dizendo que foi um volume de água surpreendente e que todo esse transtorno foi por causa de uma chuva de 2 horas e que teria sido normalmente uma quantidade que cairia em 2 meses. Será que essa chuva toda vai continuar no fim de semana? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Os meteorologistas alertam para o risco de chuvas fortes amanhã em parte do sul e do norte do Brasil. Essa previsão vale especialmente para o Rio Grande do Sul e para o oeste de Santa Catarina e do Paraná. Aqui no sudeste, apenas a faixa leste da região entre São Paulo e o Rio de Janeiro ainda vai ter muita nebulosidade por causa dos ventos marítimos e chuva fraca a qualquer hora. Nas outras áreas do país, sol e pancadas isoladas, com exceção dessa em amarelo entre o norte de Minas, passando por Goiás, Tocantins, até o Rio Grande do Norte, onde o final de semana vai ser de tempo firme, quente e ensolarado. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas?
Olha só, em Florianópolis, mínima de 21 graus amanhã e máxima de 26 graus com chuva passageira. Já Brasília vai ter um dia de tempo firme com máxima em torno dos 30 graus. Em Maceió, sol com chuvinha fraca só para refrescar o calorão na casa dos 31 graus. E em Palmas, no Tocantins, tempo firme com termômetros entre 22 e 33 graus nesse sábado. Para São Paulo, a chuva perde força e o sol volta a predominar em quase todo o estado. O dia amanhece com sol e tempo firme, mas no decorrer da manhã a nebulosidade ganha força e aí pode chover em pontos isolados e de fraca a moderada intensidade entre o final da tarde e o início da noite em grande parte do estado. A máxima vai aos 32 graus em Votuporanga, aos 28 graus em Franca, aos 29 em Barretos e aos 30 graus em São José do Rio Preto. Para o litoral, onde ainda pode chover a qualquer hora, teremos máxima de 27 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Para a Grande São Paulo, depois dessa chuvarada dessa sexta-feira, a previsão é de sol e tempo firme no final de semana. Nessa madrugada teremos mínima de 19 e máxima amanhã à tarde de 26 graus, ainda com nebulosidade. Já no domingo vamos ter sol e céu azul, com máxima prevista de 28 graus. E para começar a semana, sol e calor, máxima em torno dos 29 na segunda-feira. O governo Temer já admite que o rombo das contas públicas no ano que vem vai ser maior que o previsto. Vai passar de 79 bilhões para 129 bilhões de reais. De acordo com os ministros do Planejamento e da Fazenda, o aumento é reflexo da crise econômica. Daí a nossa opção por adotar para 2018 uma meta de 129 bilhões de déficit, que em grande medida está muito próxima da média de consenso de mercado, né, das estimativas das principais casas a respeito do resultado fiscal em 2018. O ponto aqui é que nós, em 2018, ainda sofreremos um processo de atraso da resposta na receita. As empresas ainda estarão, em 2018, acumulando muitos créditos fiscais decorrentes de prejuízos de anos anteriores, né, o nível de atividade, embora nós tenhamos uma recuperação considerável para 2018, ele não impacta imediatamente na arrecadação. Por isso que a arrecadação em 2018 está sendo mantida, né, praticamente estável em relação à arrecadação prevista para 2017. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a matemática do governo Temer em relação ao rombo das contas públicas. Alguns economistas chamam a economia de ciência negra. Eles talvez façam isso porque a única maneira de chamar a economia de ciência é aproximando-a da ideia de magia negra. O governo, você sabe, está quebrado. Previa-se que o Tesouro Nacional gastaria em 2018 79 bilhões acima do que será arrecadado com impostos. Informa-se agora que o rombo será maior, 129 bilhões. Por quê? Na expressão do ministro Henrique Meirelles da Fazenda, são efeitos defasados da crise econômica de 2015 e 2016. Ora, mas o governo dizia que esses efeitos da crise já estavam contabilizados nas suas contas. Ou seja, o que Meirelles está dizendo, com outras palavras, é que sua equipe não sabe fazer contas. No ano passado, o governo foi muito criticado porque concedeu reajustes salariais a servidores públicos que tiveram um impacto bilionário sobre o orçamento. E todas as autoridades, incluindo Michel Temer e Henrique Meirelles, diziam que não tinha problema porque esses reajustes, negociados ainda na gestão Dilma, já estavam lançados nas projeções de déficit. Era magia negra. Os economistas do governo atravessaram agulhas nos bonecos de 2016 e os efeitos estão sendo sentidos agora na pessoa errada, em você. Na semana passada, o governo já tinha informado que para manter o buraco deste ano, de 2017, em 139 bilhões, como havia prometido, terá de arranjar 58 bilhões com cortes de despesas ou algum aumento de receita. Mas fique tranquilo, o governo informa que o equilíbrio fiscal será alcançado em 2020, quando nós teremos um superávit nas contas públicas de 10 bilhões. Esse número provavelmente está errado, mas até 2020 Henrique Meirelles estará fora do governo.
E uma das mágicas da economia é que os economistas sempre encontram soluções para os problemas do país quando saem do governo e se transformam em consultores e articulistas de jornal. Quer dizer, quando Henrique Meirelles deixar o governo, saberemos o que fazer. Boa noite. STJ revoga as prisões temporárias de 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e determina o afastamento deles do cargo por 6 meses. A decisão é do ministro Félix Fischer. Ele também mandou afastar do cargo o conselheiro Jonas Lopes, que foi o delator do esquema de corrupção investigado pela Operação Quinto do Ouro da Polícia Federal. Os conselheiros são acusados de receber dinheiro indevido em troca da análise de contas e contratos. O Tribunal de Contas é responsável por fiscalizar a gestão de recursos do Estado e não é um órgão do Judiciário, e sim um braço do Poder Executivo. Justiça de São Paulo condena a 10 anos de prisão envolvidos na máfia do ISS. As investigações começaram na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT. Entre os condenados por lavagem de dinheiro estão os ex-fiscais da Prefeitura, Ronilson Bezerra e Eduardo Barcelos, além de Marco Aurélio Garcia. Todos podem recorrer da sentença em liberdade. A investigação do Ministério Público, que começou em 2013 na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, descobriu que funcionários da Prefeitura, junto com despachantes e lobistas, cobravam propina de construtoras para dar desconto no ISS, o Imposto sobre Serviços. A máfia é acusada de desviar 500 milhões de reais dos cofres da Prefeitura. Ao todo, a promotoria investiga 15 fiscais acusados de envolvimento no esquema de corrupção. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 17 os depoimentos de Mônica Moura e João Santana. A decisão é do ministro Herman Benjamin. A ação no TSE pode resultar na cassação do mandato de Temer e deixar Dilma impedida de concorrer nas próximas eleições ou assumir cargos públicos. O casal de marqueteiros vai falar na condição de testemunhas. Mônica Moura e João Santana foram responsáveis pelas campanhas de Dilma Rousseff em 2014 e 2010 e de Lula em 2006. Os dois vão ser ouvidos no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Nesta semana, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, homologou o acordo de delação premiada dos marqueteiros. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Mônica Moura admitiu que recebeu 4,5 milhões de dólares numa conta na Suíça. Segundo ela, o repasse era referente a uma dívida por serviços de marketing político prestados ao PT durante a campanha de Dilma em 2010. Eles também foram citados nas delações da Odebrecht. Ontem, quem prestou depoimento foi o ex-ministro Guido Mantega. Ele negou pagamentos via Caixa 2 para a campanha de Dilma Rousseff em 2014, como delatou Marcelo Odebrecht. Mantega disse que o depoimento do empreiteiro ao tribunal, no mês passado, é uma peça de ficção. O ex-presidente da Odebrecht disse que Mantega atuou como interlocutor de Dilma junto à construtora para pedir dinheiro de campanha. Segundo Odebrecht, parte desse dinheiro foi repassada por meio de Caixa 2. Para a força-tarefa da Lava Jato, o ex-ministro era conhecido dentro da empreiteira pelo codinome Pós-Itália, uma referência por ele ter sucedido Antônio Palocci, chamado de italiano, na interlocução de pedido de dinheiro para a campanha. O advogado de Dilma, Flávio Caetano, que acompanhou o depoimento do ex-ministro, disse que Mantega foi enfático e disse também que todas as afirmações de Marcelo Odebrecht são mentirosas. O presidente da empresa Rica Alimentos negocia a delação premiada e pode entregar à Justiça informações sobre o esquema de corrupção comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, que está preso em Bangu. Luiz Alexandre Igaiara é réu numa ação da Operação Calicut e responde pelo crime de lavagem de dinheiro. Doleiros que operavam para Cabral afirmaram que a propina era entregue na sede da Rica Alimentos e que a empresa fazia contratos de fachada para dar uma aparência de legalidade ao dinheiro. Só com o escritório de Adriana Anselmo, a Rica Alimentos teria escondido um contrato de quase 3 milhões de reais. Ex-presidente Lula diz que está ansioso para prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro. Ele vai falar na condição de réu no dia 3 de maio. O depoimento faz parte da ação que trata do triplex em Guarujá, no litoral paulista.
A declaração de Lula foi dada em uma entrevista à rádio O Povo CBN de Fortaleza. Nesse processo, Lula é réu acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Para a força-tarefa da Lava Jato, o triplex em Guarujá foi reservado ao petista, como uma forma de recebimento de vantagens indevidas da empreiteira OAS. Lula nega ser o dono do imóvel. E eu estou ansioso para esse depoimento porque é a primeira oportunidade que eu vou ter, sabe, de poder saber qual é a acusação que tem contra mim, qual é a prova que eles têm contra mim, sabe? Então eu estou muito tranquilo, quero ir lá dia 3, quero responder as perguntas do juiz Moro, quero saber quais são as provas que tem contra mim, eles vão ter que apresentar. A única coisa que não vale é dizer que tem convicção. Eu quero saber a prova efetiva que tem. E prova significa documento, significa coisa escrita, significa conta bancária, significa um monte de coisa. Eles já quebraram minha conta bancária, já quebraram o sigilo bancário, o sigilo telefônico. No processo, o Ministério Público anexou fotos de Lula fazendo uma visita ao triplex. Ele estava acompanhado de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, e de outros dirigentes da empreiteira. A força-tarefa diz ainda que Dona Marisa, ex-primeira-dama, que morreu em janeiro, visitou o apartamento no litoral com o filho, Fábio Luiz, o Lulinha. E em depoimento, o ex-zelador do condomínio, José Afonso Pinheiro, disse que todos sabiam que o imóvel era do ex-presidente. O Instituto Lula admite que o casal esteve no triplex, mas diz que a família desistiu da compra e que em nenhum momento utilizaram o imóvel para qualquer finalidade. Lula também é réu em 3 processos na Lava Jato, um em Brasília e 2 em Curitiba. Ele também responde a outras 2 ações penais, uma dentro da Operação Zelotes e outra na Operação Janus. Essa será a segunda vez que Lula presta depoimento numa ação relacionada à Lava Jato. A primeira foi em Brasília, no mês passado, na ação em que ele é acusado de tentar obstruir as investigações, ao tentar comprar o silêncio de Nestor Cerveró. A pedido da Força-Tarefa da Lava Jato, a Justiça Federal determina o bloqueio de bens de 11 políticos do PP. Também foram indisponibilizados bens e dinheiro do partido, totalizando mais de 470 milhões de reais. Entre os políticos que tiveram dinheiro bloqueado está Pedro Correia, ex-presidente da Legenda, e o delator do esquema, com quase 47 milhões de reais. O PP é acusado de participar da corrupção na Petrobras. Parlamentares do partido também são acusados de receber uma mesada de R$300 mil. É a primeira vez que um partido é responsabilizado pela Operação Lava Jato. Por se tratar de uma ação de improbidade na área civil, os deputados podem responder ao caso na Justiça de Curitiba, porque não há prerrogativa de foro. O PP nega as acusações. Hoje é o Dia do Jornalista. A data foi instituída em 1931 e é uma homenagem à fundação da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, criada em 1908. Apesar da celebração, essa data traz uma discussão importante. Por que tantos jornalistas são agredidos e até mortos durante o exercício da profissão? A lista é extensa. São 305 profissionais da imprensa vítimas de agressões enquanto trabalhavam. O levantamento é da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e contabiliza desde 2013 a violência cometida durante protestos e manifestações. Vários jornalistas disseram ter sido atingidos pela polícia com cacetete ou bala de borracha. Em São Paulo, um dos casos de maior repercussão foi o do fotógrafo Sérgio da Silva, que ficou cego após ser atingido no olho por uma bala de borracha. Além do risco físico que todo profissional sofre quando vai cobrir um protesto desses, quando você tem uma polícia que, em vez de proteger a imprensa, ataca a imprensa, você tem um efeito na sociedade que é pernicioso, que é o fato de que você não tem acesso a informações. Então, uma rede de televisão, por exemplo, deixa de enviar uma equipe para um protesto porque considera que é arriscado demais. Na lista da ABRAGE, também há relatos de quem afirma ter sido hostilizado e até mesmo agredido pelos próprios manifestantes. Foi o caso do cinegrafista da Band, Santiago Andrade, que morreu atingido por um rojão durante um protesto no Rio de Janeiro. Equipes da TV Gazeta também estão na estatística da ABRAGE. Profissionais da emissora foram hostilizados e atingidos por estilhaços de bomba enquanto trabalhavam. O nosso carro
foi depredado, teve os vidros quebrados a pauladas por manifestantes que nos hostilizaram e nos perseguiram. E num outro momento de correria, uma bomba que pareceu ter vindo da polícia estourou aqui perto da minha perna, um estilhaço. A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, também fez um levantamento sobre a violência contra profissionais da imprensa. No ano passado, segundo a entidade, foram 161 casos desse tipo em todo o Brasil, 24 a mais do que no ano anterior. Em 2 situações houve violência extrema, 2 jornalistas morreram. João Miranda do Carmo foi morto com 7 tiros. Ele trabalhava no site SAD Sem Censura de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Maurício Campos, dono do jornal O Grito de Santa Luzia, Minas Gerais, morreu atingido por 5 tiros. Segundo a FENAGE, as agressões físicas são maioria. Na sequência, vêm as agressões verbais e casos de intimidação e ameaça. O estado de São Paulo concentrou a maior parte dos casos. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro. Não há imprensa sem democracia. O trabalho jornalístico ele só é feito porque existe democracia para que ele possa trabalhar e a finalidade dele é informar a sociedade democrática para que ela tome decisões mais conscientes. Então, imprensa e democracia estão absolutamente relacionados. No último dia 15 de março, o Ministério Público de São Paulo enviou uma lista com 11 recomendações ao comando da Polícia Militar. O documento pede, por exemplo, que seja criado um protocolo específico de atuação da PM em manifestações. Propõe que seja proibido apreender equipamentos de trabalho como máquinas, câmeras ou telefones celulares e sugere que não haja delimitação do espaço físico a ser ocupado durante a cobertura. No dia em que a polícia italiana prendeu 2 pessoas acusadas de facilitar a emissão de cidadania italiana a 300 brasileiros, entre eles vários jogadores de futebol aqui em São Paulo, um grupo fez um protesto justamente por enfrentar dificuldades para conseguir o visto. Em alguns casos, a espera é de 10 anos. Mesmo com chuva, cerca de 50 pessoas se reuniram em frente ao Consulado-Geral da Itália, que fica na Avenida Paulista. Eles trouxeram faixas, bandeirinhas da Itália e colocaram nariz de palhaço. Esse grupo reivindica mais agilidade no processo de cidadania que, segundo eles, hoje leva mais de 10 anos para ser concedida. Eles também dizem que a taxa de 300 euros, que é cobrada no início desse processo, não é revertida pelo governo italiano aos consulados do Brasil. Desde 2014, esse dinheiro é pago e não retorna aos consulados para que possam contratar mais funcionários e fazer a fila andar. Segundo o Consulado-Geral da Itália em São Paulo, há pelo menos 200 mil pessoas na fila da cidadania no Brasil. E a demora acontece por falta de recursos frente à grande demanda. O Brasil tem a maior comunidade de origem italiana fora da Itália. O auge da imigração aconteceu no final do século XIX, quando estima-se que 1.400.000 italianos desembarcaram no Porto de Santos para trabalhar principalmente na lavoura. Foi o que fez o bisavô de Fátima. Ela veio de Jundiaí para a manifestação. Em 2010, reuniu toda a documentação para solicitar a cidadania e desde então espera por uma resposta. A gente não tem nenhuma informação, não tem com quem conversar sobre isso para saber qual é o status da fila. Simplesmente fica esperando um dia o nome aparecer no site do consulado. Rosana ainda não criou coragem para enfrentar a fila. Pretende ir para a Itália tentar a cidadania de residente, um processo bem mais caro e burocrático. Eu já estou numa idade de 48, né? Para a gente esperar 15, 16, 20 anos, realmente é desanimador. O ato, que também aconteceu em outras capitais, como Curitiba e Porto Alegre, foi organizado pelo MAIE, uma associação que existe no mundo todo que cuida dos interesses dos italianos que moram fora da Itália. No início da tarde, uma comissão entregou uma carta com reivindicações ao vice-cônsul aqui em São Paulo. Vai tudo para o governo da Itália. Nós estamos protestando contra o governo italiano, não contra o consulado. Voltamos a falar da guerra na Síria. A base aérea de Shayrat, que foi alvo do ataque com mísseis realizados pelos Estados Unidos, voltou a operar pelo menos 24 horas depois de ser bombardeada. De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, 2 aviões teriam decolado da base hoje e feito bombardeios na Síria, atingindo a região de Palmira.
O bombardeio na Síria provocou reações da comunidade internacional. Em comunicado conjunto, o presidente francês François Hollande e a primeira-ministra alemã Angela Merkel afirmaram que o presidente sírio Bashar al-Assad provocou o ataque americano com suas próprias ações. Segundo os dois líderes europeus, Assad é o único responsável pelas consequências. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também defendeu a iniciativa de Trump. Para ele, o presidente americano enviou uma mensagem forte e clara e que o uso de armas químicas não deve ser tolerado. Israel já usou bombas de fósforo branco proibidas contra palestinos na faixa de Gaza. A porta-voz do governo chinês, Hua Chunying, defendeu uma investigação independente do ataque químico para evitar que a situação se deteriore. Ela não citou diretamente o ataque americano. Em nota, o governo brasileiro manifestou preocupação com a escalada do conflito militar na Síria. Segundo o texto, a solução para o conflito sírio requer diálogo efetivo e pleno respeito ao direito internacional. O bombardeio americano também não foi mencionado. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A pergunta que se deve fazer é a seguinte: qual foi a lógica de Donald Trump ao lançar 59 mísseis Tomahawk que destruíram na madrugada desta sexta-feira a base síria de Al-Shariat? Minha resposta é simples: Trump é um temperamental. Ele quis satisfazer os eleitores americanos que ficaram escandalizados, e com toda a razão, com os vídeos e as fotos que circularam nas redes sociais. Eram imagens de cadáveres de crianças assassinadas pelas armas químicas que o ditador Bashar al-Assad despejou na terça-feira numa cidade em poder dos rebeldes. O bombardeio de hoje deixou americanos com a alma lavada. Mas os mísseis não pesam em nada, em absolutamente nada, no desfecho da guerra civil da Síria, que já dura 6 anos, que já matou 360 mil civis e já provocou uma situação caótica de refugiados no Líbano, na Jordânia e em menor escala na Europa. Trump é um ator que interpreta para a plateia dele. É espantoso que ele não tenha sequer consultado o Congresso americano ou tentado discutir essa resposta militar nas Nações Unidas. A consequência imediata é que azedaram as relações dele com a Rússia. Esse é um eixo delicado para a paz internacional. A Rússia ficou melindrada e prometeu dotar as bases sírias de um sistema antiaéreo com centenas de mísseis. E com isso vai reforçar a ditadura de Bashar al-Assad. O ditador não precisava disso, ele está em posição de superioridade na guerra civil. Mas anteontem os Estados Unidos deram a entender que entrariam no jogo para forçar a queda de Assad. Ninguém duvida que esse cidadão é frio e sanguinário. Já matou 1.400 civis só com as armas químicas em agosto de 2013. Mas se ele cair, ele deixa um espaço vazio. E o medo das capitais ocidentais é que esse espaço seja ocupado por radicais muçulmanos. Por exemplo, pelo Estado Islâmico, que é tudo menos uma organização filantrópica. Vejo então o absurdo. Os eleitores de Trump e os canalhas do Estado Islâmico estão hoje andando de mãos dadas. É assim que o mundo gira. Boa noite. 2 vezes por semana, é ele quem dá o tom do programa Todo Seu, aqui na TV Gazeta. Caçulinha faz parte do elenco fixo do programa ao lado de Rony Fon, tocando piano e acordeon. A carreira começou há quase 70 anos, quando ainda era menino. Hoje, Caçulinha é o personagem do quadro Cara de São Paulo. Rubens Antônio da Silva não é o mais novo entre os irmãos. O apelido Caçulinha foi uma homenagem ao tio. Meu pai era o Mariano, fazia uma dupla com meu tio Caçula. E daí eu, garotão, comecei a tocar sanfoninha e daí fui cantar com meu pai. Aí o Rubens, o nome, não tinha nada a ver, Mariano e Rubens. Aí por que não pode Caçulinha, Caçulinha? E a bebida foi boa e eu dei sorte. Mariano e Caçula, pai e tio de Caçulinha, foram os pioneiros da música caipira no Brasil. Eles participaram da primeira gravação de uma moda de viola. A música era Jorginho do Sertão, recolhida do folclore paulista e adaptada pelo escritor e pesquisador Cornélio Pires. O Jorginho do Sertão. E foi nesse ambiente musical que Caçulinha cresceu nas ruas do bairro de Pinheiros, em São Paulo. E foi também ao lado do pai que ele começou a carreira no acordeon, nas rádios e nos circos pelo Brasil afora.
Nos anos de 1960, virou músico de TV, contratado pela Record, ao lado de ninguém menos que Elis Regina, de quem ficou amigo. Numa das lembranças mais fortes da Pimentinha, ele conta que quase foi demitido depois que a cantora resolveu pedir aumento para a banda do programa O Fino da Bossa. Estava ótimo pedindo aumento. Sabe o que ela mandou depois disso? Porque se não der aumento, ele vai parar. O homem ficou bravo, falou, pode parar. Falei, não, eu não vou parar. Falei, você é louca. Discuti com ela e fui embora. Caçulinha atuou em quase todas as emissoras de TV, gravou com os principais artistas brasileiros. A fama veio ao lado de Fausto Silva na TV Globo, onde passou 25 anos tocando ao vivo aos domingos. O artista fica conhecido, faz força para ficar conhecido, depois não quer. Ih, agora aqui não, vai. Ih, vão me amolar. Não, não. Oi, quando não me conhece, eu falo, oi, tudo bem? Nós estamos aqui nos bastidores do programa Todo Seu. Estou sussurrando mesmo porque o programa está no ar, mas nós viemos até aqui para mostrar o Caçulinha em ação. Isso porque desde 2015 ele é integrante do elenco aqui da TV Gazeta, trazendo música de qualidade aqui para a nossa programação. No Todo Seu, Caçulinha toca trilhas de acordo com as pautas apresentadas por Ronivon e colabora com as apresentações de músicos convidados. Faz de conta que aí todos os cantores, sem exceção, que vêm quando vem ele aqui, querem cantar com ele tocando. E ele tem essa vida de alegria. Ele deixa tocar. Meu sabia, meu violão. Eu não canto desde 97. E ele sabe o repertório que eu gosto, do Canalha. Ele começa a tocar na abertura, ele sabia que eu vou ter aquela coceira e vou cantar. Ficou pra machucar meu coração. Isso aí! Inflação no primeiro trimestre do ano é a menor para o período desde o início do Plano Real. O IBGE divulgou hoje que o IPCA acumulado em 2017 ficou em 0,96%. Em março, a inflação teve alta de 0,25%, o melhor resultado para o mês desde 2012. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Como a vida ainda anda muito difícil, por vezes horrível, pode ser que a gente não note algumas pequenas boas notícias na economia, mas elas estão aparecendo, como a gente acabou de ver. O problema é que para cada uma no cravo, ainda vem outra na ferradura, quando não vem na nossa testa. Ontem e hoje tivemos boas notícias, sim. A inflação do início do ano foi a mais baixa desde 1995, faz mais de 20 anos. Enfim, a inflação caiu e vai cair mais, pelo menos até agosto. Um dos motivos principais da queda da inflação é a melhora dos preços da comida. Ontem houve outra boa notícia. As vendas de carros nacionais no Brasil voltaram a subir, o que não acontecia desde o final de 2013 e comecinho de 2014. A produção de carros nacionais sobe também desde janeiro. A indústria automobilística é uma das indústrias mais importantes do país, ao lado da produção de comida e combustíveis. As más notícias, no entanto, vêm abafar as boas, que ainda são fraquinhas. É verdade. Agora de tarde a gente soube que as contas do governo vão ficar ainda mais no vermelho do que se imaginava, em 2018. E daí? Enquanto o governo estiver no vermelho, gastando mais do que arrecada, a recuperação da economia será lenta. Enquanto a recuperação da economia for lenta, o governo vai arrecadar menos do que precisa para pagar as contas. Não dá para gastar menos? Até que agora o governo está segurando as despesas, gastando menos, afora os gastos com a Previdência, que continuam subindo, e o governo é obrigado a gastar de qualquer maneira na Previdência. O governo anunciou agora de tarde que vai ter déficit maior, vai ficar devendo mais no ano que vem. Isso quer dizer também que, pelo jeito, o governo desistiu de aumentar imposto no ano que vem para cobrir esse rombo. O que fazer? Se o governo conseguir mostrar que, mais adiante, vai conter as despesas, fazendo reformas com a da Previdência, dá para aguentar o tranco. Se parecer que perdeu o controle de novo, aí vai dar rolo. O governo com dívida maior dá em taxas de juros maiores, como a gente sempre diz aqui. Enfim, pelo menos neste início de ano de dureza, temos tanto boas notícias pequenas como as más notícias dos últimos 3 anos. Já é um consolo. Espera-se que a partir da metade do ano, as más notícias passem a ser minoria. Boa noite.
Vamos agora para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Lembramos que em seguida Maria Lídia entrevista a promotora Maria Gabriela Mansur sobre o assédio contra as mulheres. Começa hoje e só termina na segunda-feira a decisão das quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras, melhor dizendo, entra em campo daqui a pouquinho. E o Santos só na segunda-feira. Que coisa escalafobética, hein, Celso? Pois é, o calendário do Campeonato Paulista, um jogo por dia nos próximos 4 dias. Hoje tem Palmeiras contra o Novo Horizontino. Amanhã é a vez do São Paulo enfrentar o Linense. E domingo o Corinthians encara o Botafogo de Ribeirão Preto em Itaquera. Só na segunda-feira sai o último semifinalista, com o Santos enfrentando a Ponte Preta. Entre os 4 grandes, o Palmeiras é que está na situação mais confortável e mais próximo da classificação. O primeiro semifinalista do Campeonato Paulista será definido nesta noite, a partir das 9 horas, aqui no Pacaembu. O Palmeiras recebe o Novo Horizontino. E o Verdão tem uma grande vantagem sobre o adversário. Venceu o primeiro jogo lá em Novo Horizonte por 3-1 e pode perder por até 1 gol de diferença, que mesmo assim garante a classificação para a semifinal entre os 4 melhores times do Campeonato Paulista. Para o jogo de hoje, a única dúvida é com relação ao substituto do Roger Guedes, expulso na primeira partida lá em Novo Horizonte. O técnico Eduardo Batista, no treino que pudemos acompanhar, colocou o Guerra no lugar do Roger Guedes, mas alterou o sistema tático do Palmeiras para o 4-1-4-1, com o Guerra junto com o Tietê como meias por dentro e aí o Dudu aberto de um lado, o William do outro. Mas aí teve um treino secreto ontem e há quem diga que o Keno pode ser o escolhido para esse jogo, independente de qual seja a formação, de qual seja a escalação. O Palmeiras é mais do que favorito para ser o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista. Façam suas apostas, senhores. O que vai dar, Celso? Eu diria que Palmeiras e São Paulo, inquestionavelmente, estão classificados. Não creio numa recuperação tanto do Linense como do Novo Horizontino hoje contra o Palmeiras. O Corinthians é bem favorito contra o Botafogo, mas a gente tem que lembrar que se der empate, a decisão vai para os pênaltis, que não é muito confortável. O Corinthians perdeu as últimas decisões por pênaltis em Itaquera. E o Santos? E o Santos é o que tem a parada mais difícil, a Ponte Preta. Tem que ganhar por 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol de diferença, vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis. Tá bom. Bom, hoje os 24 chilenos que estavam presos depois da partida entre o Corinthians e a Universidade passaram por uma audiência de custódia e depois foram libertados pela Justiça. Exatamente. Eles deixam a prisão, mas não podem sair do país até que o processo seja concluído pela Justiça brasileira. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, os 24 chilenos presos passaram individualmente por audiência e ao menos 21 deles serão obrigados a pagar 3 salários mínimos de fiança para serem liberados da prisão. Para outros 2, a fiança foi estipulada em 5 salários mínimos. Um deles mora em São Paulo e foi isento da cobrança. Mesmo assim, todos eles têm 48 horas a partir de amanhã para informarem um endereço fixo na cidade, onde poderão ser achados ao longo dos processos que respondem na Justiça. Os crimes imputados a eles pela Polícia Militar são desacato, lesão corporal e destruição de patrimônio. No balanço divulgado pelo Corinthians, ao menos 218 cadeiras do Itaquerão foram destruídas durante a briga no jogo da última quarta-feira. Espero que tenham aprendido. Tomara, né? Obrigado, Celso. Até segunda-feira. Mais alguma coisa? Não. Tá ótimo. Até segunda, bom fim de semana. Para você também. Estela. O aumento da tensão na Síria após o bombardeio norte-americano elevou também a preocupação dos refugiados que vivem aqui em São Paulo e ainda têm parentes na região. Eles relatam que desde ontem estão sem notícias dos familiares, que estão incomunicáveis nas proximidades de Homs. Abdu está no Brasil há 3 anos. Ao se arriscar na fuga, deixou para trás a mãe e a irmã caçula, hoje com 13 anos. Quando conseguem sinal e carga na bateria, em meio ao colapso no fornecimento de energia elétrica, elas mandam notícias pelo WhatsApp. O último contato foi há 10 dias. Na mensagem, a mãe diz que ela e a filha estavam abrigadas numa escola. A preocupação de Abdu aumentou muito depois do ataque com armas químicas na terça-feira. A família dele está na cidade vizinha àquela onde mais de 80 pessoas foram mortas. Minha mãe é minha vida. Tem minha irmã, que ela é nova, que ela é caçula, que ela tem 13 anos. Eu amo ela muito e
Estou muito preocupado, além da guerra, é que dessa guerra, como está conflito, vai aparecer muitas pessoas ruins, homens ruins. Então mesmo se alguém violenta minha irmã, alguém rouba minha irmã, acontece que algo com minha mãe. O jovem refugiado, que em São Paulo vive de palestras sobre a guerra na Síria, defende uma intervenção das grandes potências do Ocidente para destituir o presidente ditador, mas considera sem efeito o ataque de ontem dos Estados Unidos. Ele está colocando uma coisa para ficar mais fogo, para a guerra ficar pior ainda, porque nós, como eu sou da Síria, os sírios, os árabes, a gente não quer resolver a guerra civil desse jeito. Desde 2010, o Brasil concedeu refúgio a quase 9 mil estrangeiros. Os sírios formam o grupo mais numeroso, com quase 2.500 pessoas. Entre elas, a Ghazal, os filhos dela e o marido. Eles chegaram em São Paulo em 2013, mas a família dela permanece na Síria. Neste momento, ela está, por meio de uma chamada de vídeo, conversando com o irmão que vive em Damasco. Ele conta que a rotina na capital não foi alterada pela ofensiva dos Estados Unidos, assim como o sofrimento com a escassez de alimentos e a falta de água, energia elétrica e gás. Depois de 6 anos de guerra, Ghazal se mostra desiludida. O que poderia acabar com a guerra da Síria? Não sei, eu acho que não vai acabar. Não vai acabar, porque 6 anos não fez nada. Não vai acabar nada. Todo dia morrer muito pessoas na Síria, no interior. Essa coisa igual todo dia. O filho, Raid, traduz o que interessa ao povo sírio. O importante é acabar a guerra para eles. Tipo, conseguir todo dia acordar de manhã e levar os filhos para a escola tranquilamente. Você vai ver a seguir, Maria Lídia entrevista Maria Gabriela Prado Mansur, promotora de justiça e defensora das causas de violência contra a mulher. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. O estoque da Veste Casa está lotado. A diretoria autorizou. Esquenta de inverno. Cobertor flanel Veste Casa ou Paraíba de R$ 70 por apenas R$ 35 cada. Manta estampada casal de R$ 49,99 por apenas R$ 19,99 cada. Edredom Queen 170 fios por apenas R$ 39,99. É isso mesmo. Edredom Queen R$ 39,99 cada. Esquenta de inverno Veste Casa. Corra, é só até amanhã. Jazz é ritmo, mas também é sofrimento. É improviso, mas também é esforço. É beleza, mas também é drama. Jazz é talento, e talento não vem fácil. Fácil é gostar de jazz. Coleção Folha Lendas do Jazz. A vida e a música dos maiores jazzistas. Apenas R$ 19,90 cada livro CD. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Nas bancas. Neste domingo, o técnico Tite entra em campo no Mesa Redonda para contar detalhes da vitoriosa campanha da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. E ainda, todas as emoções do Paulistão. Lance a lance, tudo o que rolou nos jogos de volta das quartas de final. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite.
Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o combate à violência contra as mulheres. Entrevisto agora Maria Gabriela Prado Mansur, promotora de justiça e defensora das causas de violência contra a mulher. Muito obrigada por estar conosco, doutora. Eu que agradeço o convite. Bom, eu vi uma frase sua muito interessante dizendo que as mulheres que antes gritavam entre quatro paredes passaram a gritar nas ruas. Esse bordão, mexeu com uma, mexeu com todas, veio para ficar, é indicador que as coisas mudaram? Muito indicador de que as mulheres realmente estão conscientes dos seus direitos e não estão aceitando nenhum tipo de violência, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja nas ruas, seja nas redes sociais. As mulheres estão denunciando e tudo isso nós podemos agradecer à Lei Maria da Penha, que tornou a ação penal incondicionada nos crimes de violência contra a mulher e conscientizou a sociedade e garantias para a proteção das mulheres em situação de violência. Bom, esse caso que envolveu aquele famoso ator, o José Maia, e uma corajosa moça, muito a corajosa, figurinista Susley, que teve a coragem de denunciar, passando todo aquele constrangimento. Que crimes ficaram configurados ali, além do machismo? Sim, o machismo é um crime. Eu sempre falo que o machismo é o pano de fundo da violência contra a mulher. O machismo, ele traz essas consequências muito graves. O machismo mata, o machismo causa sofrimento, o machismo agride fisicamente e psicologicamente a mulher. Mas especificamente nesse caso, Maria Lídia, eu não tive acesso aí aos fatos, mas pelo que nós vimos do que foi notícia, divulgado, eu acredito que teve um crime de difamação, porque ela foi xingada em público perante os colegas de trabalho. Eu observo também aí uma possibilidade, entendam, uma possibilidade de uma lesão corporal, porque o crime de lesão corporal, o artigo 129 do Código Penal, ele diz lesão à integridade física ou à saúde de outra pessoa. Essa lesão à saúde, ela pode configurar o abalo emocional que a mulher sente quando sofre qualquer tipo de violência. Então, nós configuramos como lesão à saúde, que é a violência psicológica. Um fato criminoso gera consequências graves na sua psicológica, na sua mente, no seu modo de não mais efetuar as suas atividades de rotina com liberdade e segurança. E também nós podemos configurar o crime de assédio sexual, que são aquelas condutas de forma reiteradas, e o que foi observado pela carta que ela manifestou, para que a pessoa tenha algum favor sexual, se valendo da sua hierarquia, da sua subordinação àquela pessoa que está no mesmo ambiente. No caso dele, a personalidade. Mas hoje eu chamei a atenção ao caso porque há também a possibilidade, muito precisa se verificar, porque parece que ele chegou a ter um contato com o corpo dessa mulher, chegou a colocar a mão nas partes íntimas dessa mulher contra a vontade dela. Ela descreveu isso. Sim, e nesses casos pode até se configurar o crime de estupro do artigo 213 do Código Penal. Por não ter sido consentido? Sim, por não ter sido consentido. Não é não. Quando a mulher fala não, é não. A falta de consentimento gera o crime forçado, gera a prática sexual forçada, que é o abuso sexual, que é o crime de estupro. Inclusive o STJ já se manifestou num caso em que houve, não sei se vocês se recordam, do beijo forçado, em que foi considerado estupro, depois houve um recurso em que o tribunal considerou importunação ofensiva ao pudor e o STJ reformou essa decisão, considerando o beijo forçado como um crime de estupro. Então, há também essa possibilidade. Interessante isso, né? Quer dizer que se a figura poética de beijo roubado acabou. É o respeito à liberdade sexual das mulheres e à vontade ao corpo e às escolhas das mulheres. Não se justifica a violência. Agora, doutora Marília Gabriela, eu perguntei os crimes que ficam configurados, ele pediu desculpas e justificou, né, o fato de ser de uma geração machista, como um fator cultural que impulsione a atos dessa natureza. Inclusive, o Gamberini fez um comentário excelente, né, nesse sentido de que questão geracional, coisa nenhuma, porque é uma opção da pessoa, uma decisão da pessoa. Mas essa carta, com essa desculpa e justificativa, isso pode ser entendido na justiça como um atenuante para o ato dele? Não.
Assim, quem vai analisar a aplicação da pena é o juiz ou a juíza que tiver contato, que for o juiz ou a juíza competente para julgar esse processo. Mas, num primeiro modo, não existe justificativa para a violência contra a mulher. Não existe perdão judicial nesses casos. As atenuantes da pena, elas são taxativamente previstas ou genericamente previstas de acordo com o que a pessoa, como a pessoa se comporta. Por exemplo, eu desenvolvo um trabalho com o agressor de violência contra a mulher, que se ele frequentar esse programa de ressocialização do agressor durante um curto espaço de tempo, que dá mais ou menos uns 4 a 5 meses, se ele comparecer a todos os encontros e demonstrar uma transformação de pensamento e comportamento, nós pedimos ao final do processo, caso ele venha a ser condenado, uma atenuante genérica. Então, ele vai ter uma atenuação da pena por ter comparecido a esse programa. Funciona mais ou menos como uma delação premiada. Sim. Ele colabora com a justiça e tem uma atenuante da pena. A última questão, bem rapidamente. E a pessoa que for testemunha, ou mesmo aquela que esteja sendo vítima de assédio sexual, como é que ela deve agir? O que deve fazer? Rompendo o silêncio, buscando ajuda, acionando a polícia, tem o Disque 180, tem as delegacias da mulher, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB e a rede de proteção. E no trabalho, nas empresas? No trabalho, ir para o RH e comunicar, romper o silêncio, transformar o medo em coragem, como fez a figurinista, e aí eu devo meus cumprimentos e minha solidariedade, meu apoio, ela encorajou muitas mulheres. Ir para o RH, denunciar, buscar ajuda. O silêncio também é uma forma de violência. Mexeu com uma, mexeu com todas nós e mexeu com o Ministério Público. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria Lídia. Obrigada. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltamos na segunda, às 7 da noite. Boa noite, bom fim de semana e até lá. Conheça melhor a profissão de arqueólogo no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.